Boa tarde a todos. Meu nome é Mário Shingaki, eu sou sócio do VBSO Advogados e um dos responsáveis pela área tributária e de planejamento sucessório e familiar. É um prazer estar nesse evento de estruturas internacionais, a diversificação de investimentos e seus efeitos no Brasil. Eu quero apresentar aqui a nossa mesa de hoje, e primeiro a Suzane Meyer Ferreira, da SCFN. Tá? Suzane é cidadã norte-americana, é residente no Brasil há muitos anos, possui mestrado nos Estados Unidos em Administração de Negócios Internacionais e pós-graduação em Economia na Alemanha. Ela dirigiu o Private Bank no exterior e fundou e dirigiu o Private Bank no Brasil. Suzane atua na estruturação, administração e consultoria para holdings internacionais, veículos comerciais e de propósito específico. Ela fundou a Dartmouth International Group e é responsável pelas ofertas de produtos e serviços do grupo. Suzane, é uma honra tê-la aqui nesse evento. Obrigada. Apresento também o Vinícius Jeromel. Ele é Portfolio Manager da Safico, com experiência em renda fixa no Brasil e Private Equity na Alemanha. Ele é graduado em Engenharia pela Poli USP e Master em Business Economics pela FGV e Universidade de St. Gallen, Suíça. Tem uma larga experiência em investimentos globais. E Vinícius, é um prazer mais uma vez você estar conosco e fica o registro que a gente aprende muito com as oportunidades de investimento que você sempre traz pra gente. Tá? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, Mário, novamente. E do meu lado aqui, o meu colega, Diogo Homme Ferreira, bacharel em Direito e mestrando pela Universidade de São Paulo. Tem inúmeros cursos de especialização em Direito Tributário Internacional, Tributação dos Negócios da Economia Digital. Ele é autor e coautor de diversas obras na área tributária. Até vou destacar uma que é do ano passado, que o título é Legalidade Tributária e o Supremo Tribunal Federal, um grande livro. E o Diogo atua no consultivo e contencioso tributário do VBSO Advogados, com um impressionante destaque, diga-se de passagem. Obrigado. Agradeço também a todos que ajudaram na organização desse evento. A Fernanda, da SCFN, a Fabiana, da Safico, Patrícia, Ricardo e todo o apoio da nossa equipe do VBSO. Tá? Então, para começar, o assunto de investimentos no exterior, que é sempre oportuno, ainda mais nesse momento que a gente tem, há muita expectativa de interessados em ter investimento no exterior, né? E também a gente tem a oportunidade de apresentar especialistas que vão falar um pouco dessa questão, que muitas vezes é motivada até por outras razões, até de proteção patrimonial e até às vezes de planejamento sucessório. Então a ideia desse bate-papo hoje foi trazer especialistas que vão nos brindar com uma explicação resumida de estruturas de investimento no exterior, né? E também um tema muito importante é o que tem de mais atual em relação às mudanças que ocorreram nos últimos anos em vários países e jurisdições em relação a compliance, obrigações anuais e um maior rigor no conteúdo das informações que a gente precisa prestar para as autoridades fiscais, evidentemente aqui no Brasil. E por fim, a gente vai também falar dos efeitos, né, de tudo isso numa questão importante, que é a questão tributária, que vai afetar, sem dúvida nenhuma, todas essas pessoas físicas que têm esses investimentos no exterior. Então, acho que é uma oportunidade legal de a gente falar sobre isso. Então, eu queria passar primeiro a palavra para o Vinícius, para você poder falar um pouco, explicar, inclusive, o trabalho da Safico, que é uma importante gestora independente no mercado internacional, né? E aí você compartilhar um pouco a experiência sobre esse assunto. Sim, obrigado, Mário, mais uma vez. Obrigado a todos da mesa. É um prazer estar falando aqui com o nosso público. Vou fazer uma breve introdução aqui sobre a empresa, até para quem está nos ouvindo pela primeira vez. Então, nós somos uma gestora baseada em Genebra. Estamos fazendo 15 anos esse ano, então fundada lá em 2007. Os sócios fundadores do escritório são uma família que tinha um banco aqui no Brasil, então são brasileiros também. Tinha o Banco Cidade, foi vendido em 2001 para o Bradesco. Tinha também um banco em Nova York, que era, na época, listado na NASA, que tinha um banco também em Genebra, que era a sede, que era o Banco Safdie, que aí levava
o sobrenome deles. Então, esse banco, ele também foi vendido, os bancos foram vendidos, o Banco Cidade foi vendido em 2001, o banco em Nova York, Commercial Bank of New York, em 2002, e o Banco Safdie foi vendido ali em 2011, mas os sócios saíram um pouco antes do banco ser vendido, e montaram essa gestora que começou com o intuito de fazer a gestão de investimento de family and friends. Então, típico family office, para continuar o que eles faziam no banco, né? Eles se mudaram daqui do Brasil, de São Paulo, inclusive, para Genebra em 87, tocaram esse banco por 20 anos e depois continuaram a fazer esse trabalho de wealth management para family and friends, só para um público de ultra high, e na época a gente fazia só com um mínimo de 5 milhões de dólares. E aí, teve a anistia no Brasil, né, em 2016, 2017. Provavelmente vocês trabalharam, tenho certeza que a Suzane trabalhou bastante com clientes com esse caso. E a gente decidiu, então, focar na clientela brasileira, porque a gente via essa necessidade de oferecer um serviço de gestão para aqueles brasileiros que às vezes só tinham o dinheiro lá fora e não se preocupavam muito com a gestão, mas com um Chinese Wall de ter a separação do patrimônio. E aí que a gente volta, né, para o Brasil fazer esse trabalho de gestão, atuando com famílias brasileiras na questão de diversificação internacional. Então, esse é o trabalho que a gente faz, e aí eu gostaria de falar um pouco o porquê que é importante, né? Que é o que a gente vem falando. Acho que esse tópico veio bastante em evidência em 2020. Acho que teve uma grande onda, né, de internacionalização dos investimentos. Esse ano, esse tópico, ele tá um pouco mais morno, mas eu queria até trazer uns slides aqui para justificar o porquê que é importante ter essa diversificação, né? Começando aqui, eu tenho um pouco do tamanho, né? O tamanho dos mercados, né? Que hoje o que se fala é Brasil, nós estamos com uma taxa de juros alta, isso possibilita que os investidores tenham um retorno sobre o capital em renda fixa elevado, que a bolsa está descontada. A gente ouve isso, mas, pessoal da mesa, a gente sempre vê isso. A gente sempre ouve que a bolsa está descontada. E as taxas de juros no Brasil sempre foram, sempre não, mas num passado, nos últimos 10 anos, ela foi bastante alta. E o que a gente vai entender é que, apesar dessa taxa de juros estar alta, faz sentido ter um percentual do seu patrimônio fora do Brasil, até para uma diversificação. Olha o tamanho, e aqui eu tenho nesse slide o tamanho do mercado brasileiro. Isso são dados de abril de 2021, mas não muda-se muita coisa. O market cap do Brasil, das empresas somadas brasileiras, é 800 bilhões de dólares. Se a gente pegar só o valuation da Apple, ele é 2 vezes o valuation de toda a bolsa brasileira, que é de mais de 2 trilhões de dólares. Então, tem muitas oportunidades fora. Isso é uma maneira de diversificar um pouco, que esse ano também a gente está num período de eleições, tem muitos investidores preocupados no que vai acontecer se o candidato A ou o candidato B levar a presidência, e aqui a gente consegue ter uma diversificação de país, a gente consegue ter uma diversificação de moeda e de vários fatores de risco, né? Porque a nosso universo de investimentos aqui no Brasil, ele chega a ser limitado. Se a gente pensar, vamos investir em empresas de tecnologia. Quantas empresas de tecnologia a gente tem na bolsa? E mais do que isso, né? Quando a gente pensa, o que a gente utiliza no dia a dia? Eu acordo, eu pego o meu telefone para ver as notícias. Eu estou usando um Apple, estou usando um Samsung. Eu vou entrar no Google, é uma empresa americana. Eu vou ouvindo um podcast, um podcast que a gente poderia gravar no Spotify, é uma empresa europeia. Então, assim, as oportunidades de investimento fora do Brasil, elas são muito elevadas. E quando a gente analisa, por exemplo, o retorno das bolsas, né, nos últimos 11 anos, a gente pega de 2010, final de 2010 até final do ano passado, de 2021, a gente vê que a melhor bolsa foi o S&P. Se o investidor tivesse colocado $100 lá em 2010, ele teria $472 no S&P. E aí tem a segunda melhor, seria o Eurostoxx, depois tem o MSCI World, que é um índice que representa as bolsas dos países desenvolvidos, depois tem o Nikkei, que é a bolsa japonesa, e o Ibovespa, que é a nossa bolsa em reais, o que significa, se o investidor brasileiro
tivesse investido R$100 em 2010, ele teria R$151 hoje. Então, uma performance de 50% em 10, 11 anos, que significa mais ou menos 5% ao ano, certo? E isso sem contar a variação do dólar, né? Que é o meu próximo slide. Combinou, né? Praticamente. Então, eu posso até avançar aqui. Perfeito. Um bom ponto, que a gente estava falando em local currency, né? Então, nas moedas de cada bolsa. Se a gente olhar o Ibovespa em dólar, esse investidor ele teria uma perda de capital de 55%. Claro, esses dados são final de 2021. Aí, você poderia me dizer, tá, mas o investidor brasileiro, na sua maioria, ele não investe em Bolsa Brasil, certo? Ele investe em renda fixa porque as taxas de juros são mais altas. E aí, eu tenho aqui um gráfico que mostra. Então, vamos analisar um investidor que tivesse colocado R$100 no CDI 11 anos atrás. Até dezembro de 2021, ele teria R$249, o que seria uma rentabilidade de 8,64 ao ano, ok? Lembrando que dezembro de 2010, depois teve 2011, a Selic caiu, mudou a regra da poupança, acho que vocês vão se lembrar, mas depois ela sobe para 14%, tem a queda e agora a gente está tendo uma alta novamente. Somente do investidor ter comprado dólar lá em dezembro de 2010 e tiver feito nada, em caixa, mantido em dólar, teria R$335 convertidos, né? Que seria uma performance de 11,63. Agora, no caso desse investidor, ele ter comprado dólar e investido a 5% ao ano, que é totalmente factível, ele teria R$574, 17%. Impressionante. Às vezes dá até raiva, né? Você fala, eu queria ter tido esse podcast há 11 anos, né? Exato. Mudava meu investimento. Mas eu acho que é muito oportunística essa conversa que a gente faz hoje, porque qual é o momento hoje? O brasileiro fala, eu tenho uma taxa de 13,75 hoje. Os mercados internacionais estão tendo turbulência, a gente está com um cenário inflacionário no mundo, a gente está com recessão vindo na Europa já nesse ano, para o ano que vem nos Estados Unidos, uma crise energética na Europa, um conflito. Então, tem vários motivos e o real, ele está se sustentando perante ao dólar, né? E a nossa taxa de juros está alta. Mas é só a gente olhar aqui. Assim, no longo prazo, né, faz sentido ter um percentual do seu patrimônio fora do Brasil. Quando a gente olha para clientes que são ultra high, que são os clientes que têm maior potencial, poder aquisitivo, a gente está falando de mais de 50% do patrimônio que está fora, né? A gente vai para público high, affluents, a gente estima ali que seria ideal mais ou menos 30%, tá? Porque desse público que a gente está falando, claro que tem os custos diretamente em moeda forte, né? Seja por viagem, seja por filhos estudando fora, etc. e tal. Ou os custos indiretos, né? Porque a gente é um país que importa, e aí tem vários produtos importados que, se o real se desvaloriza, os produtos ficam mais caros, e até para os produtos que a gente exporta. Porque pensa o seguinte, a gente tem o produtor de café, e a cooperativa. Eles fazem a produção, o preço da saca de café é negociada na Bolsa de Chicago em dólar, certo? Se o real se desvaloriza, significa que ele poderia vender no dólar no mesmo valor e receber mais reais. E aí tem o supermercado ou que vai querer continuar comprando esse café, fala, não, eu continuo comprando no mesmo preço. Fala, não, eu te vendo para o mesmo preço que eu venderia lá fora. Então, mesmo para produtos que são produzidos no Brasil, se o real se desvaloriza, você tem uma correção de preços. E aí que tem uma teoria, né, que é uma teoria econômica, que fala que no longo prazo, a diferença de inflação de dois países, ela se reflete na valorização ou desvalorização dessa moeda. Falando de Brasil e Estados Unidos, Brasil, historicamente, ele tem uma inflação maior que os Estados Unidos, certo? Por isso, no longo prazo, o real teria que se desvalorizar na mesma proporção, porque senão o que aconteceria? Um produto brasileiro que tem uma inflação, ele vai ficando mais caro. Se não tivesse uma desvalorização do real, esse produto mundialmente ele ficaria mais caro, certo? E aí precisa ter uma desvalorização para manter o poder de compra. E eu fiz essa análise. Essa análise é o seguinte: se a gente olhar nos últimos 10 anos,
assim, essa teoria só funciona para longo prazo. Curto prazo não funciona, porque aí você tem fluxo de capital, etc. Nos últimos 10 anos, o real se desvalorizou 3 vezes. Então, era 1,60 e agora 5,30, 5,20, 5,40. E a inflação acumulada desse período foi de 90%. Ou seja, valeria a pena muito mais ter mandado o dinheiro para fora do que isso. Só que eu fui mais longe ainda. Eu fui desde o Plano Real, que, enfim, do começo de 2015, um pouquinho depois do 2015 não, 95, né? E aí eu calculei qual foi a inflação acumulada brasileira e qual foi a desvalorização do real. É quase a mesma coisa. A inflação acumulada no período dá mais ou menos 500%, tá? E a desvalorização, bom, de 1, né, que no Plano Real era 1 para 1, é de 540%. Então, quando a gente olha, só para a gente fechar o raciocínio, quando a gente olha num planejamento financeiro, porque as pessoas elas investem por um motivo, certo? Seja para se aposentar, seja para deixar de herança para os filhos, etc. Sempre a projeção ela é feita, tá? Então, eu tenho uma capacidade produtiva de trabalho de mais X anos, de 10 anos, 15 anos, 20 anos. E aí, desse dinheiro que eu vou guardando da minha poupança, né, poupança de savings, né, não da poupança de produtos financeiros, eu vou investir em IPCA mais 2, IPCA mais 3. Por quê? Porque a gente tem que cobrir, garantir, né, manter o poder de compra, mas ter um juro real. Só que, baseado no PPP, né, que é a paridade do poder de compra, se o IPCA, que é a inflação, ela é coberta pela desvalorização do real, somente por mandar o dinheiro para fora e tem moeda forte, né, essa valorização da moeda forte ou desvalorização do real, ela compensa o IPCA. O que significa? Que no teu planejamento financeiro, você vai ter o teu portfólio em reais, que precisa bater IPCA mais 2, e da parte que está fora, o IPCA, essa parcela, ela já é cumprida pelo dinheiro que está em dólar. E aí toda a performance que está fora seria o juro real brasileiro. Então, mesmo em cenários como esse, né, que a gente está tendo, que em Brasil a bolsa está descontada, em que as taxas de juros são altas, faz muito sentido ter uma diversificação. E é aquela coisa, sempre quando a gente tem crise, a gente tem oportunidades. E a gente consegue ver várias oportunidades agora no momento, principalmente em renda fixa, onde as taxas de juros globais subiram muito, né? E o Treasury de 2, 3 anos hoje são negociados a 4,5, 4,70, que a gente não via isso há muito tempo. E a gente consegue comprar e fazer uma carteira de renda fixa com nomes bons e com taxas bem atrativas que a gente não via há muitos anos. Inclusive a gente sempre tem uma dúvida que aproveitando essa explicação, né, que sempre você traz novidades, né, a gente sempre tem a sensação de que a variação cambial é muito mais uma questão especulativa, né? Mas você traz uma análise interessante que é um estudo técnico, que você é especialista nisso, né? E você prova, né, as oportunidades que a gente deixou na mesa, né? Porque sempre a gente tem clientes que falam, poxa, mas qual é o momento, né? Agora eu não vou investir, o dólar tá 5,40, quer dizer, ele nunca vai investir. Exato. Qual é o melhor momento de comprar o dólar? É difícil, né? Mas a gente, brasileiro, a gente é trader de câmbio, né? A gente ouve isso e é engraçado que eu fazia esse histórico. Sim. Quando o dólar tava 3,30, não, tá caro. Aí fecha o próximo ano, 3,60, não, tá caro. Aí 3,90, aí 4, pra gente nunca tá barato. Mas sabe qual? Por que essa é a minha análise, tá? Por que a gente acha que sempre o dólar tá caro? Porque antes do período Lula, a gente teve um câmbio muito alto, de quase 4%. Tá? Só que aí com o boom entra o Lula, dá uma disparada no câmbio, vocês lembram daquela época? Sim. Depois tem o boom das commodities, onde a gente exporta muito, e aí o câmbio ele volta para 1,60. Então a gente fica com isso na cabeça, poxa, chegou a 4, só que ele caiu para 1,60, isso vai acontecer. Mas não vai, né? Não vai. E hoje, até pra gente que perguntam muito sobre câmbio, né? O dólar como moeda
se o dólar fosse uma moeda sozinha, né? Porque sempre você tem uma paridade, né? O dólar contra o real, o dólar contra o euro, etc. O dólar, ele ganhou poder. O poder dele aumentou, que tem até um índice que chama DXY, o Dollar Index, que ele subiu muito, ou seja, o dólar está super valorizado comparado com outras moedas de países desenvolvidos, como o euro, que a gente viu que o euro hoje vale menos do que o dólar, e como o ien japonês. Isso muito do reflexo da mudança de política monetária dos Estados Unidos, que subiu juros muito mais cedo do que a Europa, muito mais cedo do que o Japão. E aí você causa um fluxo de dinheiro indo para os Estados Unidos, onde o yield está maior. Só que o Brasil fez isso antes ainda, né? Que foi o Paulo Guedes, no começo desse ano, fez uma entrevista, não sei se vocês viram, para alguma emissora americana e falaram, vocês estão behind the curve, né? Vocês estão atrasados, vocês não sabem lidar com uma inflação como a gente sabe, né? E aí, como a taxa de juros subiu muito no Brasil, também tem esse fluxo vindo para cá. Então, a gente está num momento hoje de que as moedas de países desenvolvidos estão desvalorizando contra o dólar e o real está se valorizando contra o dólar, né? Mas isso tende-se a dissipar, né? Porque a gente já chega num platô aqui de Selic com tendência de queda, que o mercado já está precificando, e nos Estados Unidos continua, né? Então, essa diferença, esse diferencial de juros, ele vai diminuindo. Diferencial de juros diminuindo, tem menos apetite para vir para cá. Porque o risco fica maior, né, para esse investidor especulativo. Então, são momentos como esse, né, que a gente traz os fundamentos de volta, fala, bom, o Brasil está com taxa de juros alta? Tá, mas a gente tem várias oportunidades no mercado internacional e com relação ao câmbio e com planejamento financeiro mesmo, né? Legal, muito bom. Só para deixar registrado, eu sei que você tem um material muito interessante, a gente vai deixar disponibilizado isso também para depois quem for assistir a nossa apresentação. E a gente também tem algumas perguntas para você, eu só vou pedir licença para passar a palavra para a Suzane, para ela também fazer um pouco aí a exposição dela, principalmente em relação à experiência dela, que vai ser muito útil para as pessoas interessadas que têm investimento no exterior. Suzane, por favor. Muito obrigada, Mário. Muito obrigada. Vinícius realmente abriu o olho para pensar em investir no exterior, mas eu acho que hoje nós vamos falar um pouco do investimento no exterior como pessoa jurídica, que já ouvimos falar, né, que é bem mais interessante. Comparando investimento no exterior como pessoa física versus ter uma companhia de investimentos, eu acho importante só repassar alguns dos motivos ou alguns pontos que são fundamentais nessa decisão, nessa decisão de chegar e fazer uma jurídica para fazer investimento no exterior. Nós temos, e aí Diogo depois vai me ajudar um pouco mais, mas eu vou passar por cima porque um dos principais motivos, né, é de ter um diferimento quando fazemos pessoa jurídica no exterior, a gente tem como ter os resultados do investimento ser de titularidade da jurídica e não da pessoa física. Se eu tenho na pessoa física um investimento no exterior, cada vez que eu recebo juros, né, dividendos ou faço uma compra ou venda de papel, eu vou ter um impacto aqui no Brasil. E a gente vai ver isso com o Diogo daqui a pouco, mas isso é super importante, tá? Se eu investir no exterior como pessoa jurídica, eu não vou ter um problema de imposto de herança. Em alguns países isso é muito importante. Papéis ou ações americanas são sujeitos a 40% de imposto de herança na morte do titular, pessoa física. Então, muito importante e ficar atento, tá? Então, se eu colocar uma pessoa jurídica, então, na frente desses investimentos, eu consigo, então, fazer evitar esse imposto de herança, tá? E outra coisa, só o custo de controlar minha posição em moeda forte, mas que eu preciso traduzir para a declaração de imposto de renda da pessoa física em reais, é um trabalho enorme, né? E muitas pessoas contratam até contadores para fazer esse trabalho e recolhimento periódico no Carnê-Leão, e mesmo assim reclamam muito, porque é muito confuso,
né? Eu não conheço ninguém que consegue dizer, eu fiz direito, eu tenho certeza absoluta. Porque o Diogo faz, ele consegue. Com certeza. É uma pessoa que faz. Com certeza. Mas a maioria dos clientes se queixam, né? Então, esse é o principal motivo, né, de pensar na jurídica no exterior. E a Dartmouth constitui e administra companhias em 20 países há muitos anos. Então, tá? Mas eu acho que muito importante, para muita gente que participou da anistia, a grande marca da água não é mais simplesmente um outro nome na minha conta corrente no exterior, para me esconder, né? É muito diferente. O aspecto de investir no exterior é de ter a personalidade jurídica e respeitar a personalidade jurídica. Então, essa foi o grande marco de divisória, né? de atitude e de tratamento dessas pessoas jurídicas no exterior. Só que, desde a primeira anistia, nós tivemos também muitas mudanças no mundo. O mundo, primeiro, nós temos o combate à lavagem de dinheiro, então, compliance, aquela palavra que todo mundo fala o tempo inteiro, não sabe o que significa, mas é chatice, né? Com certeza. O compliance é muito rigoroso, eu preciso provar que o dinheiro é meu, que eu sou eu, que eu tenho, né, meu comprovante de endereço, etc. e tal. Então, a origem dos meus recursos é lícito, etc. e tal. E da minha companhia também. Então, esse combate à lavagem de dinheiro fez com que existe até custos inerentes à manutenção do cadastro, de atualização, de manter tudo em ordem com o governo do país que eu escolhi para fazer essa pessoa jurídica. E, além disso, um combate, especialmente da União Europeia, em relação à concorrência desleal, né, de paraísos fiscais, né, de países favorecidos em termos de tributação. Do harmful tax competition, né? Que agora é uma guerra, né? Então, Diogo, esse BEPS, etc. e tal, que é um monte de sopa de letrinha, mas fez com que os países de paraíso fiscal tiveram que alterar a legislação, ser mais rigorosos, exigir um monte de coisa, né? Legislação sobre substância econômica, eu não posso ter atividades que demandam substâncias, senão eu vou ter que transferir a sede da minha companhia efetivamente lá, ter pessoas lá, etc, etc. Mas, traduzindo tudo isso para a companhia normal de investimento no exterior, que muita gente tem, na Ilhas Virgens Britânicas, Bahamas, Cayman, eu vou gastar mais tempo na administração da companhia, eu preciso entender essa legislação melhor, eu preciso, inclusive, prover com documentos e relatórios frequentes, e eu estou sujeito a altas multas se eu não mantenho minha companhia. E, por exemplo, eu preciso fazer demonstrações financeiras, balanços das companhias todo ano. Se eu não entregar balanço da companhia, em muitos países, minha companhia entra automaticamente em liquidação. Quer dizer, ele entra no processo de dissolução, tá? E outra coisa é de ter uma certeza de que eu estou obedecendo a legislação de país para ter certeza que a condução de atividades não está sujeito a essa exigência de presença física local, tá? Especialmente propriedade intelectual ou seja, marcas e patentes, atividades regulamentadas e basicamente a preocupação maior, acho que do OCDE é essa, né? IP Box, é uma preocupação bem grande. Isso. E eu vou ter constante solicitação de documentos pessoais, que eu vou ter que manter tudo em ordem. Então, o mundo mudou. Desde 2016 para cá, nós vimos os preços de manutenção das companhias no exterior aumentarem e nós vimos também a necessidade de interação e manutenção de arquivos e documentos muito mais frequente, tá? Esse foi o custo dessas alterações, tá? Mas quando eu decido fazer uma companhia no exterior, eu preciso pensar realmente que eu tenho a possibilidade de fazer a sociedade de acordo com as minhas necessidades e não
não preciso usar aqueles combos de McDonald's como uma caixa que eu preciso me inserir, eu preciso me adaptar à minha família, minha situação, não preciso adaptar a uma fórmula pronta, uma companhia pronta. Então, aqui são uma série de fatores que a gente não vai falar muito sobre cada um, mas tem uma série de fatores que eu preciso levar em consideração quando eu vou montar essa companhia no exterior. Uma SA de país Ilhas Virgens não necessariamente é a melhor solução, dependendo da minha situação, dependendo da minha residência ou meus filhos, as instituições financeiras que eu vou querer trabalhar e abrir a conta da companhia, né? Custos, a facilidade de comunicação. Tem alguns países que teoricamente parecem fáceis, né? Mas se estão do outro lado do mundo, né? É uma época de Nova Zelândia, é um pouco difícil o fuso horário, conversar e ter resposta. Então, tem uma série de fatores que eu acho importante levar em conta na hora de formatar e decidir que tipo de companhia que eu vou montar, tá? Então, os aspectos de sucessão, de governança e outras questões societárias são importantes. Lembrando que uma SA, se eu coloco minha família junto na SA, normalmente as companhias não têm acordo de acionista, então se um membro da família quiser vender as ações dele para um terceiro, ele normalmente está livre para fazer isso. Isso é só uma questão, né? Então, quando está tudo bem com a família, o patriarca, a matriarca vivo, está tudo certo, mas tendo algum evento importante, muitas vezes o comportamento do ser humano surpreende, né? Então, é muito importante pensar nessas companhias que são voltadas para a família antes, fazer preventivamente esse planejamento, tá? Quando eu decido, então, qual é o formato da companhia, quem entra na sociedade, como é que eu vou cuidar da sucessão, tem uma série de fatores para deixar a companhia operacional, né, Vinícius? Não basta, eu vou mandar o meu dinheiro para fora, posso mandar ao longo do tempo, mas esse dinheiro precisa chegar na companhia, na conta da companhia, para que a companhia invista, né, faz esse investimento. Então, nós vamos deixar esse material para depois, porque é muito importante para quem nunca fez esse investimento no exterior, né? Muito importante. Tem impacto de IOF, né, Diogo? Eu acho que muitas vezes, se você manda de física para física ou de física para jurídica. Exato, a gente vai detalhar a questão do IOF, que acredito que interessa a todo mundo, apesar de dizerem que está com prazo de validade, né, o nosso IOF câmbio. É verdade. É uma das desvantagens, né, dá certo. Mas eu acho que o mais importante de tudo é que eu preciso lembrar de tratar a companhia como companhia. Não é simplesmente nome na minha conta bancária, né? Eu acho que a respeito do fisco e a grande vantagem que o brasileiro, pessoa física, ainda tem para diferir esses resultados de investimento enquanto não disponibilizarem para a pessoa física ou para o acionista, para o sócio, eu preciso realmente tratar essa pessoa jurídica distinto da pessoa física, né? Não é simplesmente o bolso esquerdo versus o bolso direito, né? E a formalização das transações que eu tenho com a companhia são importantes, até para me proteger, né, em caso de fiscalização. Então, se eu vou capitalizar a companhia, eu deveria ter isso documentado. Se eu vou tirar dinheiro da empresa, eu preciso tomar mais cuidado ainda, porque pode ser visto como distribuição, dividendo, né, Diogo? Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso, tá? Preciso respeitar as leis locais. Eu acho que um aspecto que vem muito é esse aspecto que a gente conhece aqui no Brasil como usufruto. Lá fora não existe esse conceito. Quer dizer, o conceito existe, mas quase impossível executar e ter um documento válido que reconhece usufruto, né? Essa questão. Eu preciso preparar as demonstrações financeiras anualmente. Ilhas Virgens Britânicas agora passou, acho que em agosto,
um amendment na legislação, exigindo que preencha um formulário todo ano com meus dados básicos de resultado da minha companhia. Quer dizer, não escapa. E quem não fizer, começa a sofrer o processo de dissolução da sua companhia. Tá? E aí tem vários outros relatórios anuais, de novo, muitas vezes para inglês ver, né? Para OCDE ver, né, que eu estou em compliance e simplesmente dizer que está tudo em ordem, porque não é necessário fazer maiores relatórios ou providências. Tá? Então, eu acho que de tudo é o mais importante para o cliente lembrar que tratar essa companhia com respeito, né? Em termos de planejamento sucessório, nós temos uma série de maneiras de olhar isso e nós não vamos entrar em particularidades hoje, mas é importante pensar, né? Porque nos países fora do Brasil, muitas vezes, dependendo da estrutura, o inventário deverá acontecer na morte do acionista, mesmo que a divisão ou a distribuição dos ativos desse espólio do falecido deve seguir a regra brasileira ou o testamento brasileiro. Mas, de qualquer forma, o processo formal judicial precisa acontecer no exterior. Então, por isso que nós gostamos de sempre apontar para os clientes, lembrar disso na hora de fazer seu planejamento, pensar de forma global. Bom, a Dartmouth, que eu represento e sócio fundadora, nós cuidamos desses aspectos do exterior apenas. Então, estamos aí disponível para ajudar e até ter um bate-papo melhor agora com o Diogo e com o Vinícius. Obrigado, Suzane. Vou aproveitar, então, do assunto que vocês comentaram e passar para o Diogo, que vai, então, fechar e a gente vai depois bater um papo, tem algumas perguntas aí, enfim. Mas sobre os efeitos tributários que interessam muito, né, para as pessoas. Então, a gente, logicamente, é muito rápido o que a gente falou aqui hoje, né, sobre oportunidades de investir no exterior, a questão das informações, do compliance, do maior rigor, que a Suzane muito bem abordou. E, evidentemente, tudo isso tem um impacto porque nós estamos aqui, somos contribuintes ao fisco brasileiro, devemos as contas para as autoridades fiscais, Banco Central inclusive, e a questão tributária sempre é a que todo mundo fica em dúvida, e aí o Diogo vai também fazer uma apresentação aí sobre alguns pontos. Maravilha, Mário, obrigado. Eu gostei muito de uma coisa que você disse, Suzane, que foi o combo do McDonald's. Porque eu acho que esse é o desafio de falar de alguma questão tributária, principalmente envolvendo investimentos no exterior ou planejamento sucessório, porque não tem fórmula. E não ter fórmula significa duas coisas do ponto de vista tributário, que dependendo de como você faz, você vai ter implicações tributárias diferentes, e dependendo de como você faz, você não vai saber direito quais vão ser as suas implicações tributárias. Porque a legislação tributária ela é estática, demora para ser alterada. Mesmo as manifestações da Receita levam um tempo considerável para elas se formarem, se consolidarem. Isso às vezes acaba fazendo com que novos instrumentos, novos veículos de investimento surjam, e a gente tem uma legislação ainda da década de 80 que muitas vezes não se atualizou. Só ver, por exemplo, a situação de trust, que você, por muito, muito tempo, teve um completo vazio legislativo em relação a qual é a natureza jurídica, como se tributa, e a gente vive de aproximações, muitas vezes. Isso é, às vezes, horroroso, porque você não consegue ter certeza. E muitas vezes, quando você tem certeza, é a partir de uma manifestação da Receita, que talvez não seja a que melhor atenda as necessidades ou expectativas do mercado. A gente vai ver isso num exemplo de variação cambial, inclusive. Mas, feito esse esclarecimento de como é difícil dar um panorama geral, eu selecionei alguns temas que eu acredito que qualquer pessoa, desde aquela que está agora tendo contato com algumas fintechs e cogita enviar dinheiro para o exterior para fins de um gasto de uma viagem, para fins de turismo, até um investidor, algumas questões que para todas essas pessoas pode ter algum impacto na vida.
Então, como eu coloquei aqui, a primeira questão, o primeiro bloco de questões bem objetivas que eu gostaria de tratar, tem uma relação um pouco mais voltada para investimento. Não vou entrar no detalhe de como se tributa o resultado de uma aplicação financeira, porque, como eu mencionei, pode haver variação dependendo do tipo de aplicação que você faça. Mas eu vou focar no primeiro passo. Quando eu mando dinheiro para o exterior, quais são alguns cuidados, quais são algumas implicações tributárias que acabam surgindo? E no segundo momento, até pegando o gancho do que você havia dito de planejamento sucessório, o tema quente do momento, né, já mais de um ano é um tema que não esfria, é a questão do ITCMD, o nosso tributo sobre heranças e como que a gente lida com ele em cenários internacionais. Mas, indo primeiramente para nossa questão, a gente tem, quando fala de câmbio, aquela ideia clássica, talvez para a maior parte das pessoas, da casa de câmbio, de você ir fazer uma viagem para o exterior e ir até aquela loja para fazer o câmbio e pegar o dinheiro, botar naquele porta-dólar, né, para alguns, e levar para os Estados Unidos, por exemplo. E você, em qualquer operação de câmbio, tem potencialmente a incidência desse IOF câmbio, que é um resquício de um Brasil ainda muito fechado, um Brasil ainda muito preocupado com controle monetário a partir de instrumentos tributários, inclusive. Isso tem uma perspectiva de mudança, já é importante falar isso desde logo. Um decreto editado esse ano prevê que até 2028, para uma série de situações de câmbio, a alíquota vai passar a ser zero. Isso tem a ver com uma aproximação do Brasil com a OCDE, que, como foi lembrado aqui já antes, alguns dizem, né, um clube de países ricos que editam uma série de diretrizes, tanto em área tributária, quanto monetária, quanto de combate à lavagem de dinheiro, questões até trabalhistas, inclusive, uma série de diretrizes que tem como objetivo geral criar economias mais liberais e que potencializam o desenvolvimento econômico. Ele é um órgão que foi criado já há muito tempo na sequência da Segunda Guerra Mundial e que compôs desde a sua origem principalmente de países europeus, por isso que tem essa aproximação com o Clube dos Países Ricos. Mas ele já há muito tempo vem crescendo e nesse movimento de crescimento vários países da América Latina vêm tentado se aproximar. E não é de hoje que o Brasil tem essa tentativa de se aproximar. Em várias questões de combate à lavagem de dinheiro, o Brasil até já se aproxima muito e com muito sucesso das diretrizes da OCDE. Se eu não me engano, ele é o país que não é membro, que mais diretrizes já tem um alinhamento. Mas na parte tributária temos uma série de questões, uma série de jabuticabas que criam ainda muita estranheza. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas um é justamente esse tipo de cobrança tributária pelo câmbio, completamente avesso a uma ideia de liberdade de movimentação de capitais, que inclusive até princípio na União Europeia, de você ter uma liberdade de movimentação que no Brasil a gente não tem. Então a gente tem esse tributo que vai incidir nas mais variadas formas de câmbio. Então, por exemplo, para dar alguns, o papel moeda que eu já mencionei, você usar um cartão de crédito ou débito para fazer o pagamento em uma moeda estrangeira, uma possibilidade muito difundida, e que hoje a gente tem uma aproximação para o grande público, é de você ter uma conta no exterior e fazer uma remessa destinada a essa conta. Que essa já é uma jabuticaba, porque não dá para ter uma conta em dólar no Brasil. Exatamente. Não dá para ter uma conta em euro no Brasil. Agora você tem até uma perspectiva, né, com o novo marco legal do câmbio, de ter até uma flexibilização. Ele tem sido muito dito como algo muito positivo em termos dessa aproximação. Já é um primeiro passo fundamental. Tanto que essa revogação das alíquotas que eu mencionei que está prevista para o futuro vem bem nesse momento. Mas fato é que ainda carece de uma regulamentação específica para a gente ter certeza de quais vão ser as vantagens. Mas veja que eu até fui perguntado recentemente pelo repórter da Folha, olha, mas essa possibilidade de ter conta surgiu agora, né? E tem muita gente que acha que é proibido ter conta no exterior, que fulano de tal tem conta no exterior, tem algo de errado, né? E é algo que tem que ser desmistificado. Acha que tem que ir na casa de câmbio, de doleiro, para comprar, para poder viajar. Até hoje.
Até hoje, é impressionante quando você comenta eu comento com a minha avó, eu tô com uma conta no exterior para fazer uma viagem. Ela fala assim, uma conta no exterior? Mas como assim, né? Parece algo super estranho. Eu acho que tem que ser difundido. Eu acho que esse momento também é importante não só para, como você mencionou, né, os investidores ultra high, mas também para quem está começando e ter essa noção, porque acredito que isso tudo fortalece, né, o mercado como um todo. Mas vejam, se todo esse panorama que eu pintei já é um pouco complicado, fica mais complicado ainda quando você vê que as alíquotas desse IOF câmbio são diferentes para cada uma das situações. Então, se você faz um câmbio na casa de câmbio e pega papel moeda, você vai ter uma alíquota de 1,1. Se você faz no cartão de crédito, talvez uma das mais gravosas, você vai pagar 6,38. E se você ainda faz na conta no exterior, nessa remessa para uma conta da sua titularidade, você volta a pagar 1,1. Existem, eu brinco, né? Quando um estagiário começa e vai fazer algum trabalho de IOF, eu peço para ele ler o regulamento do IOF. Tem um artigo 15b, então ele já é a terceira edição desse artigo, que deve ter umas 10 alternativas de alíquotas diferentes. E cada previsão faz referência anterior para dizer assim, olha, exceto na hipótese anterior, sabe, e você fica com uma complexidade gigantesca. Então, esse é um ponto importante porque tem sido um atrativo muito grande para o público em geral, quando vai fazer uma viagem internacional, por exemplo, recorrer à conta no exterior por ter um IOF mais baixo, por você estar cada vez mais difundindo, principalmente a partir de fintechs, a possibilidade de uma conta no exterior acessível, ao toque de um aplicativo, com às vezes a transferência via Pix, né, algo que simplifica, e às vezes até com taxa de câmbio um pouco mais atrativa, né? Eles se vendem às vezes com uma taxa de câmbio do dólar comercial, por exemplo, e não o dólar turismo. Então esse tem sido um ponto muito perguntado, de muita atenção, porque quebra, né, aquela casinha da casa de câmbio de levar o dólar na doleira, né? Aí uma outra jabuticaba, o dólar turismo. Exatamente. Uhum. Pelo menos, né, eu li agora que a Argentina criou, né, o dólar Qatar, né? Não, mas o dólar Coldplay. Pessoal muito criativo. Eu lembro de uma vez que eu fui para a Argentina que tinha o dólar Messi, né, que era $1 10 pesos, né? Que era a camiseta do Messi. Sim. Agora a gente tá no $1 300 pesos. Loucura. Mas vamos lá. Mudando agora um pouco de assunto, porque como eu prometi, eu vou tentar passar um overview de várias questões importantes. Eu queria mencionar muito brevemente tributação de variação cambial. Porque, como a maior parte dos países do mundo, o Brasil adota um critério de tributação do imposto de renda que toma como referência o fato de uma pessoa ser ou não residente no Brasil. Então, se a pessoa é residente no Brasil, toda a renda que ela obtém, seja aqui no território brasileiro, seja em qualquer outro país do mundo, ela é tributada no Brasil. Claro que você tem detalhes na legislação, como o momento da tributação, como a Suzane muito bem mencionou, mas você, em teoria, tem essa necessidade de prestar contas ao fisco brasileiro e, eventualmente, pagar algum imposto aqui. Sem entrar nos detalhes de como isso pode gerar um conflito se o outro país onde você está obtendo rendimento vai tentar te tributar e como isso dialoga, né, essa interação que é algo super complexo, um ponto que eu acho importante mencionar, dado todo o histórico que você nos trouxe, Vinícius, de volatilidade do nosso câmbio, de mudanças e de perda de valor frente a outras moedas mais fortes, é a questão da variação cambial. Você, muitas vezes, não está tendo efetivamente um rendimento decorrente daquela sua aplicação e o ganho que você obtém decorre pura e simplesmente da variação das taxas de câmbio. Uhum. Esse exemplo que eu trouxe aqui é uma manifestação da Receita Federal super recente que tratou de uma situação que ela é até alegórica. Um brasileiro, ele transferiu dinheiro para uma conta no exterior, uma conta não remunerada, e ele manteve aquele dinheiro na conta em dólar por algum tempo. Meses depois, ele resgata o dinheiro e traz ele para o Brasil. Então, notem que a conta não remunerada, qualquer tipo de variação em reais que ele obteve é fruto de variação cambial. Então, se ele, por exemplo, transferiu com o dólar, vamos simplificar, a 4 e R$100, e ele resgatou com o dólar a 5, ele vai agora ter 120, não mais R$100, esses 20 é um ganho de variação cambial. Se você pensar em dólar, ele colocou o mesmo valor que ele tirou.
mas essa variação cambial vai ser tributada no Brasil. Ela, como regra, é tratada como um ganho, seja de pessoa física, seja de pessoa jurídica, passível de tributação. O X da questão aqui é que existe uma regra no Brasil que prevê que depósitos no exterior, quando você tiver alguma variação cambial, você sempre precisa relatar ano a ano na sua declaração de imposto de renda o valor do seu depósito atualizado pelo câmbio de 31 de dezembro. E há uma previsão de que a variação entre um ano e outro não é tributada, é isenta. A questão é, quem vai esperar dia 31 de dezembro para resgatar esse dinheiro? Quantas pessoas não vão fazer o resgate ao longo do ano? E surgiu a dúvida desse contribuinte que foi até o Leão, né, perguntar, e se eu resgatar, por exemplo, em abril? O ganho que eu tiver de variação cambial entre 31 de dezembro e abril é tributado? E perguntar, às vezes, para a Receita se algo é tributável é perigoso, porque a Receita disse, sim, é tributável. Você vai ter que fazer um pagamento com alíquotas progressivas do ganho de capital que vão de 15% a 22,5%. É claro que a Receita faz até alguns comentários de algumas isenções que podem se aplicar se o valor do depósito for pequeno, mas notem que a Receita disse, essa isenção ela só se aplica de 31 de dezembro a 31 de dezembro. Quando você fizer o seu resgate ao longo do ano, a diferença em relação ao seu último reporte vai ser tributada. Então, às vezes, né, a Receita usa o argumento, não, mas a lei tem que ser interpretada literalmente, não dá para estender a isenção, mas você, às vezes, se depara com algumas situações e se pergunta, mas por quê? Qual é o sentido, né? Parece que você está tentando incentivar em alguma medida uma internacionalização, um crescimento do país a partir de investimentos, que pode ser algo que faz sentido, e no momento seguinte você dá com uma mão e tira com a outra, né? Mas é um exemplo de como é preciso ficar sempre vigilante por conta das estruturas e das manifestações da Receita. Mas só o último comentário nesse assunto, a lei que trata dessa isenção, ela tem mais de 30 anos. Ela tem muito tempo e a Receita vem agora e faz esse esclarecimento. Eu me pergunto quantas pessoas não passaram boa parte desse período sem ter uma sinalização tão clara quanto a dessa solução de consulta, se perguntando como lidar com uma situação como essa. Isso sem contar, né, as regras que diferenciam tributação de ganho, de variação cambial, quando a aquisição é em reais, originalmente em reais, e quando é originalmente em dólares. Na verdade, só para complementar, o tema de variação cambial sempre foi muito complexo para a legislação tributária, né? Não só nas pessoas físicas, como também nas pessoas jurídicas, né? Então, o fenômeno da variação cambial, que é difícil de explicar, né? A Receita Federal ela vem com entendimentos muitas vezes estranhos, né? Como é esse caso aí. Nós aprendemos, por base legal, que o depósito mantido no exterior, que não é remunerado, portanto, ele não é uma aplicação financeira, né? Ele não tem nenhum efeito, uma mera variação cambial, que pode ser positiva e negativa, e é um efeito nulo para fins tributários, né? E aí essa solução de consulta, que o Diogo muito bem explicou, ela vem justamente na contramão, né? Então a gente fica meio dividido, né? As pessoas nos consultam e a gente fala, nós mantemos a nossa posição, tem uma base legal, mas infelizmente se a Receita Federal tem essa manifestação, provavelmente ela deve usar isso, né? Porque essas soluções de consulta, elas podem mudar também de entendimento, né? Não é porque saiu essa aí, 115 de 2021, que já é a palavra final, né? Mas o mercado fica dividido, os clientes nossos falam, bom, então eu tenho que resgatar sempre no dia 31, que é um absurdo. Ou gastar, né? De repente, se você quiser gastar, gasta em abril e pronto. O recurso não é assim que funciona, quando você tem a necessidade, uma oportunidade, usar o recurso para comprar algum bem é que você usa, né? Então não dá para você ficar pensando só nessa questão. Mas exatamente. É mais um ponto bem lembrado. E o que eu acho que até vale para desmistificar o último ponto da variação cambial é que às vezes a gente pensa em caixinhas. Olha, essa conta está no exterior. Mesmo que eu realize um investimento no exterior e não traga o dinheiro para o Brasil, eu deixo de tributar no Brasil. E aquele comentário que eu fiz original, que a legislação brasileira adota, né, o que se chama de tributação em bases universais, ela não olha para o que está numa conta brasileira, ela olha para a sua renda numa perspectiva global. Então, mesmo que você não traga o dinheiro para o país, se aquilo tiver disponibilizado para você, se você tiver realizado o investimento da pessoa física, por exemplo, você tem que fazer a tributação no Brasil. Às vezes, alguns clientes até nos dizem,
Pô, mas eu não trouxe o dinheiro para o Brasil, como que eu vou pagar o imposto aqui? E você fala, você vai ter que trazer o dinheiro para o Brasil para conseguir pagar esse DARF, senão... E você vai pagar IOF câmbio quando trouxer o dinheiro para o Brasil ainda por cima, né? Então você paga para pagar ainda por cima. Então esse é um ponto importante. E aí a importância de sempre se pensar em estratégias, às vezes, para tentar um diferimento. Obviamente, sem se descuidar de toda a formalidade e rigor que é necessário para criar uma estrutura como essa. Mas já agora passando para um outro ponto, que é talvez o mais emblemático em termos de preocupação, que é a obrigação acessória. Além de ter que pagar imposto, você precisa prestar contas para a Receita Federal e para outros órgãos governamentais. Isso é feito principalmente a partir de 2 obrigações quando você é uma pessoa física. Sua declaração de imposto de renda de ajuste anual, aquela que geralmente é apresentada em abril, apesar de que depois da pandemia cada ano é num mês, né, para confundir todo mundo, em que você, perante a Receita Federal, precisa informar os seus bens, que sejam eles localizados no Brasil ou no exterior, e ainda informar os seus rendimentos. Novamente, obtidos seja no Brasil, seja no exterior. Então, aqui quando eu boto dessa forma no slide, parece que é simples, mas é uma declaração composta por inúmeras fichas, com diversos detalhes de preenchimento, algumas situações que às vezes não se ajustam ao que o programa te dá como uma opção. Um exemplo mais recente que a gente tem verificado é a questão envolvendo criptoativos, como uma nova tecnologia ainda não tem nenhuma regulamentação concreta aqui no Brasil, salvo algumas direcionadas para corretoras, né, para as exchanges, mas em termos de preenchimento de declaração, às vezes você fica num completo vazio, você não sabe como preencher, como levar essa informação para a Receita. Isso pode acabar causando aplicação desde multas por erro de preenchimento, até mesmo o início de uma fiscalização, porque justamente a questão não está clara e um fiscal decide ir mais a fundo nela. Essa talvez seja a declaração que qualquer pessoa que pensa em fazer um investimento no exterior, seja pela abertura de uma simples conta, seja para fazer uma estrutura um pouco mais sofisticada, precisa se atentar. Mas além dela, nós temos uma outra declaração, que é de capitais brasileiros no exterior, que ela é prestada, em teoria, para o Banco Central do Brasil e também para o Conselho Monetário Nacional, e que ela tem um foco mais voltado para quais são os ativos que você detém no exterior. Apesar de parecer quase uma cópia da declaração de imposto de renda, o formato das declarações são muito distintos e algumas informações são até diferentes. Então é necessário tratar como 2 coisas, como elas realmente são separadas e distintas. Essa declaração, ela acaba pegando um público menor, porque ela tem um requisito para que você apresente ela anualmente de possuir ativos no exterior de mais de $1 milhão. Até muito recentemente esse valor era de $100 mil. Então ela acabava alcançando uma quantidade bem maior de pessoas. Mas, de todo modo, ainda é uma declaração que a gente tem que lidar muito aqui, né? Muitas pessoas que estão nessa situação e precisam ter esse cuidado adicional com a CBE. Já agora me encaminhando para o último... Deixa eu fazer um comentário rápido, favor. Aproveitando o gancho que a Suzane falou, né, das vantagens de ter uma pessoa jurídica no exterior. Para fins de declaração, para o imposto de renda, você tem que declarar pelo custo, né? Mas para o Banco Central, seus ativos têm, em regra geral, que ser declarados pelo valor de mercado. Então significa que os valores, eles não têm o mesmo critério, né? Possivelmente você pode ter uma sociedade lá no exterior por $100 mil ao dólar de R$5, R$500 mil, mas depois de algum período essa empresa, por ter feito investimentos, ela está valendo bem mais, né? Então para o Banco Central o critério é outro, e isso também traz muita dúvida para as pessoas, porque não é o mesmo critério, e tem muita gente que fica preocupado, mas esse é o critério correto. Regra geral, Banco Central é mercado, Receita Federal, o valor é custo. Exatamente. E, para finalizar, uma questão que é fundamental em temas de planejamento sucessório é a questão do ITCMD em relação a bens localizados no exterior. O ITCMD, né, estamos em São Paulo, por isso que usamos esse nome, mas cada estado acaba adotando sua própria variação. Tem o ITCD, o ITC, várias variações, o ITD, inclusive, em alguns lugares,
mas que quer dizer Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações. O nome é até meio esquisito, né? Tem um latim no meio do nome, é uma coisa um pouco arcaica a nomenclatura que se usa, mas como já dá para perceber, ele vai incidir sobre qualquer transmissão causada pelo falecimento de uma pessoa, seja herança propriamente dita, seja legado ou uma transmissão testamentária, e ainda no caso de doações. Alguns países diferenciam propriamente o tipo de imposto com alíquotas diferentes, mas no Brasil, como regra geral, a gente tem alíquotas iguais, que não chegam nem perto da alíquota que você mencionou de haver nos Estados Unidos, de chegar até 40%. Aqui nós temos um teto de 8%, mas com muitos estados adotando uma progressividade de alíquotas. Então tem estado que vai de uma faixa de isenção até chegar a 8%. São Paulo, que é muitas vezes tomado como referência, adota 4%. Vale até um comentário interessante, enquanto todos os estados estavam aumentando, foi interessante notar como São Paulo investiu em fiscalização de TCMD e acabou aumentando a arrecadação por qualificar os fiscais de TCMD, criando cada vez mais, digamos assim, teses de questionamento, de investigação para conseguir fazer uma cobrança efetiva do tributo. Em alguns casos, de forma questionável, mas em muitos outros, de uma forma adequada. Mas vejamos esse caso que mostra uma cobrança questionável. A Constituição tem uma parte gigantesca sobre direito tributário. E dentre esses vários artigos que tratam do tema, ele estabelece quais tributos, basicamente, cada ente da federação pode cobrar. E havia indicação de que os estados poderiam cobrar esse ITCMD. E havia também uma indicação de que uma lei complementar, que é um tipo de lei que precisa de um quórum maior para ser aprovada no Congresso Nacional, estabeleceria regras para que houvesse a cobrança do ITCMD em relação a bens localizados no exterior. Essa lei complementar, desde 88, nunca foi editada. O que os estados fizeram? Olha, se o Congresso Nacional não legisla, não me permite cobrar, eu vou ficar esperando? Não, eu vou começar a cobrar. Então, vários estados começaram a editar leis estaduais próprias, estabelecendo o seu próprio critério de cobrança. Mas já dá para imaginar como isso pode ser um problema. Qual estado que vai cobrar o bem que está, um imóvel, por exemplo, situado na Itália? É o estado onde está localizado, onde está situado o falecido, se o falecido for morador aqui no Brasil, foi onde ele morava antes de falecer? Vai ser o estado onde está morando a pessoa o herdeiro que vai receber esse bem? Ou será que vai ser o local onde vai tramitar o inventário dessa pessoa? Assim, existem várias alternativas. E sem uma lei complementar que seja nacional, que valha para todos os estados, é muito difícil você ter uma situação em que você não corre o risco de ser cobrado por 2 estados, por exemplo. Demorou muito tempo, mas o Supremo, em 2021, acabou dando uma decisão indicando que enquanto não houver lei complementar, esse tipo de cobrança é inválido, não pode ser feito pelos estados. Em princípio, o que é muito positivo, acende atenção para uma questão tributária super atual. O Supremo disse, essa lei é inválida, ela não vale. Mas ele modulou os efeitos. É um termo bonito para dizer que ele disse, olha, tá errado, mas só vai começar a valer a minha decisão a partir do futuro. Em relação ao passado, quem pagou, pagou. Quem pagou não pode mais questionar. O Supremo só ressalvou aqueles contribuintes que tivessem ajuizado uma ação perante o Poder Judiciário para questionar a cobrança. Então, quem decidiu pagar e esperar para ver o que ia dar, se deu mal. Quem decidiu aguardar e não tomou uma providência, acabou tendo que fazer o recolhimento. Então, é um ponto de atenção gigantesco, que isso tem se repetido em várias discussões tributárias, muitas vezes em que o contribuinte ganha, mas não leva. E é fundamental ter essa atenção, porque é um tipo de indicação que fomenta a litigância no Brasil. Gera uma insegurança absurda, porque torna-se fundamental começar a entrar com ações para qualquer tipo de discussão. Não se sabe o que daqui 20 anos pode gerar uma vitória ou não. E se você não tiver entrado com essa ação, você pode, por um detalhe, perder um valor significativo, acabar gerando uma desvantagem competitiva em relação ao seu competidor ou qualquer outra que seja a situação. Então,
como uma última atualização aqui, Mário, vale até comentar que agora em 2022, o Supremo, analisando outras ações sobre o tema, deu inclusive um prazo para que o Congresso Nacional edite essa tal de lei complementar. Então a perspectiva é que provavelmente até meados de 2023 a gente já tem uma nova lei que vai reestabelecer a cobrança desse imposto em relação a bens no exterior. A gente vai precisar ficar muito cauteloso para ver se essa nova lei é válida e qual vai ser o impacto em relação ao planejamento sucessório a partir do Brasil. Esses são os breves temas, né? Aproveitando esse ponto, a gente tem um caso que o escritório está cuidando, né, até pela área tributária, de um inventário onde o falecido tem bens no exterior, e aí, evidentemente, esses bens não estariam sujeitos aí ao imposto sobre herança, né? Tem casos que a gente tem até que entrar com algum tipo de medida, né, porque não é automático, embora tenha essa decisão. E, felizmente, né, o juiz já deu aí uma decisão dizendo que não incide esse imposto porque está fora do alcance quando se trata de investimento no exterior. O que é mais um motivo, né, para que as pessoas, né, tenham também essa vantagem. Não deixa de ser uma vantagem, até porque o que o Diogo falou dessa lei, que no Brasil também para criar lei é complicado e nem sempre ela é criada de uma forma... que obedeça a todos os requisitos, então normalmente ela é questionada, então esse assunto fica ainda no ar, né? E o resumo é que hoje os bens no exterior não estão sujeitos ao imposto de herança. Essa é uma boa notícia, né? Eu queria aproveitar, a gente falou um pouco só para retomar um pouco aí algumas perguntas. Eu queria fazer uma pergunta, não quis te interromper na hora, Vinícius, mas uma pergunta que o pessoal sempre faz, eu também tenho essa curiosidade, né? Você que mexe muito com todo esse mercado, se existe hoje um mercado para quem quer investir em termos de separando Estados Unidos, Europa e Ásia, né? Se tem algum mercado que é mais atrativo, não só em termos de rentabilidade, uma questão importante que eles também perguntam sobre risco, né? Porque às vezes nem sempre elas caminham juntas, né? Então você tem aí às vezes um mercado mais tradicional, mais, vamos dizer assim, seguro, que é o mercado americano, e às vezes você tem no mercado asiático, às vezes, oportunidades que têm uma rentabilidade muito diferente, né? Então eu queria um pouco, se pudesse falar um pouco sobre esses mercados de uma forma resumida, que eu sei que tem muita coisa, né? Sim. Eu acho que o principal conceito é pensar que o pressuposto temos que ter uma diversificação do portfólio, ok? E aí, obviamente, os mercados são cíclicos e a gente observa oportunidades que são oportunidades táticas, onde uma determinada região, um determinado setor, um determinado tema pode ser atrativo naquele momento. Então, essas oportunidades, elas vão oscilando, elas vão se alternando conforme o tempo, os anos. Inclusive, eu até tenho, eu passei rápido num slide dizendo quais são os ativos, quais são os ativos de risco que dão mais retorno nos últimos 11 anos, as classes de ativo que dão mais retorno. E a gente vê que não existe uma classe de ativo que é vencedora, né? Então, acho que uma resposta para a sua pergunta depende do momento, né? Então, hoje, a gente prefere estar mais investido nos Estados Unidos do que na Europa, porque na Europa a gente está passando por uma crise energética oriundo da guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente esteve investido, por exemplo, na China no período de 2019, no período de 2020, que foi um ótimo ano, principalmente 2020, que a nossa tese era porque a China, de fato, como ela tinha começado o Covid antes, ela já tinha fechado, ela ia se recuperar mais rapidamente. Então, é uma questão oportunística, mas o mais importante, Mário, é de fazer a diversificação. Eu aproveitar só, abusar mais um pouquinho, que sempre tem uma pergunta que eu faço, já fiz no outro evento, mas todo mundo faz essa pergunta. E essa pergunta eu faço para você de novo. Qual é o valor mínimo para começar a investir, se é que existe um valor mínimo? Porque a gente sabe que tem custos, evidentemente, né? Lógico, não dá para você manter uma conta fora por um valor... $100. Mas
Pro Diogo, que recebeu o bônus, por exemplo, essa pergunta interessa. Eu vou passar meu cartão para ele depois. Existe um limite, é sempre uma pergunta, existe um limite, lógico, as pessoas têm essa curiosidade, e se precisa ser de uma vez, ou se você pode investir, porque às vezes a pessoa tem aí uma programação financeira que pode estar chegando em determinado patamar. É assim que funciona? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá, então, assim... Com a gente, existem diversas formas de a gente fazer a gestão de investimento para os nossos clientes, que vão desde uma estrutura no Brasil, uma estrutura fora, até de uma carteira personalizada em diferentes bancos, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, e aí os tickets mínimos são diferentes. Tá? De uma carteira administrada, a gente está falando de pelo menos $1 milhão. Para os outros veículos de investimento, os tickets são menores. E aí, eu até entrar um pouco no ramo da Suzânia, a questão de fazer uma carteira personalizada, um mandato discricionário, que é o que a gente faz e já faz por muitos anos, a gente percebe que os clientes optam por fazer através dessas companhias, dadas as vantagens que a Suzane explicou aqui nessa conversa. E aí, claro que existem os custos, que a Suzane também disse que desde a anistia esses custos vêm crescendo. Então é uma questão de entender o custo, que geralmente é um custo fixo, né? Então são X mil dólares por ano, versus o volume. Então, quanto maior o volume, obviamente esse custo vai sendo diluído, e a gente acha que para esse ticket de $1 milhão, pelo menos, já faz bastante sentido, até um pouco menos. Agora, para a questão de como começar, né? Eu faço tudo de uma vez, eu faço em fases e vou fazendo $1 médio. Bom, eu digo o seguinte, não adianta, a gente não vai, estatisticamente, a gente não vai conseguir acertar o menor ponto, tá? O câmbio mais baixo. Então, eu acho que para aquele investidor que ele tem essa perspectiva de ir aumentando, acho que faz sentido ir mandando por faseado. Mas eu volto àquele percentual que eu disse no início, imagina um investidor que ele vai ter 30% do seu patrimônio fora, em dólar, e os 70% em reais. Esse movimento é feito por uma diversificação, certo? Para você ter uma diversificação que esses 30%, teoricamente, mantém o seu poder de compra. Aí eu te faço a seguinte pergunta, Mário. Imagina que você também receba seu bônus e mande esse montante, ou mande 30% do seu patrimônio e compre dólar, direto, de uma vez só. Tá? E aí você manda com o dólar a 5 e depois o câmbio baixa para 4. Qual que é o sentimento? Puxa, eu poderia ter mandado a 4, né? E eu mandei a 5. Só que eu te faço a provocação ao contrário. Mário, você mandou 30% do teu patrimônio, que ele manteve o poder de compra. Na verdade, os outros 70% do teu patrimônio, ele aumentou o poder de compra, né? Porque você tem 70% em reais. Se o real se valorizou perante o dólar, você aumentou o teu patrimônio, o poder de compra de 70% do teu patrimônio. Então, são algumas questões de uma mudança de mentalidade, né? Porque... Copo meio cheio, né? Exato, porque uma coisa é certa, dificilmente a gente vai conseguir acertar o menor ponto do câmbio. Legal, muito bom. Aproveitando, passar uma pergunta também para a Suzane. Ela falou das estruturas que vocês trabalham de offshore. É lógico que tem diferença, né, como você falou, conforme o objetivo, né, mas pro cliente, para a pessoa que quer começar a ter uma estrutura offshore, qual que é a recomendação? Qual é o lugar? Porque tem muita questão também de preconceito. Alguns lugares a gente tem clientes que não querem ir por algum motivo, não gosta do Panamá, não sei porquê, não gosta de Ilhas Caimão porque teve um problema, enfim. Né? Como que você lida com isso? Né? Qual é a recomendação para a pessoa abrir uma estrutura offshore? Eu acho que vai ser muito de acordo com o que o cliente já ouviu falar. Né? Se ele tem uma preocupação com algum país, não vou tentar convencê-lo de fazer, de ir, que está seguro, etc. e tal. Mas
desde que o país tenha uma tributação zero, que para nós é muito importante, porque, de novo, para que sofrer tributação ao longo do caminho se a gente está querendo diferir imposto de renda no Brasil, né? Então, não adianta deixar um tributo no exterior. Os paraísos fiscais clássicos, especialmente do Caribe, são muito vantajosos, porque apesar dos custos mais elevados, etc. e tal, costumam ter realmente facilidade, são muito próximos ao nosso horário, ao fuso, oferecem custos baixos e eu tenho muita liberdade na estruturação da companhia, né? Tem lugares mais sofisticados que também são paraísos fiscais e para muitos brasileiros não tem um valor agregado, né? Se eu preciso ser aprovado no governo como compliance, né, de Know Your Client para ter uma companhia em ilha X ou Y, pode ser interessante, mas não é necessário para diferir imposto de renda no Brasil. Então, o mais importante é ter o custo-benefício e a estrutura societária e o lugar que interessa. Porque tem SAs, tem limitadas no exterior, tem como fazer partnerships também com personalidade jurídica que oferecem até estruturas e holdings familiares com já acordos de sucessão ou de acionista dentro do contrato social. Muito interessante. Então, o lugar vai ser o gosto do freguês mesmo, e de acordo com a necessidade dele, tá? Mas o custo do Caribe é imbatível, né, de forma geral. Os países do Caribe, e são muitos ex-colônias britânicas que têm credibilidade, que têm, né, regras, e estão sendo vigiados pela OCDE de qualquer forma, né? Então, isso dá conforto para as instituições financeiras também. Não adianta a gente ir para um lugar que ninguém nunca ouviu falar e não consegue abrir uma conta bancária com a utilização de companhia naquele país, né? Eu quero ter a credibilidade também. Não, esse ponto é importante, porque apesar desse movimento que você falou muito bem, de maior rigor, de compliance, informações, isso, por outro lado, é bom para o cliente. A gente sempre que orienta o cliente fala, olha, recebi um material muito bom da Fernanda outro dia sobre BVI, que acho que é 2023, não vai ter mais ações ao portador. Para mim, eu acho ótimo tudo isso. Muito bom. Porque a gente trabalha com clientes que querem coisas, obviamente, lícitas e que tem um compliance. Quanto mais rigor tiver, quanto mais, apesar de ser chato essas exigências, né, mostra uma segurança para as pessoas, né? Então a gente não gosta muito desses lugares esquisitos também, né? Porque as pessoas falam, pô, né? Depois você, como assim? Você tem uma ação aportadora, além dos problemas que você tem, quer dizer, a ação aportadora, quem tiver a ação é o dono da empresa. Na prática é isso, né? Então a gente tem sempre essa questão da burocracia, mas ela tem um custo que é a segurança, né, para você poder estruturar. Né? Então, o cliente, quando nos procura, ele faz uma pergunta que a gente não sabe responder. A gente sempre passa para vocês, né? Mas a gente fala, olha, você tem que pensar nessas questões, né? BVI, que é a preferida, né? Todos os clientes gostam, porque é um lugar bom, né? A gente conhece bem aí, os clientes têm essa jurisdição, tá tendo esse rigor maior. Que é o compliance correto, né? Você precisa dar informação. É chato no primeiro ano ninguém sabe fazer, é igual a declaração do Banco Central. Depois você faz sozinho, ou pede ajuda, para isso que existem os bons assessores aí para poder fazer isso, né? Então essa questão do lugar é importante, sim. Sim, só tem uma preocupação que eu acho que muitas pessoas aqui do Brasil têm, de vários outros países da América Latina, que é esse registro público de beneficiário final. Ou seja, eu vou poder consultar a junta do país para saber exatamente o que fulano tem, se ele tem a companhia, etc. e tal. Uma coisa é você fazer tudo direito, outra coisa é você manter um pouco de confidencialidade, né, perante a imprensa, perante eventuais, né, bad actors, como falamos em inglês. Então, isso é uma preocupação, e eu acho que onde o OCDE foi um pouco além da conta, né? Foi um pouco além, porque, de novo, não é o nome, a pessoa precisa estar em dia e tratar os seus assuntos tributários de forma correta e pagar seus impostos. Mas outra coisa é deixar o mundo saber o que ele tem aonde.
Então, isso é uma preocupação em alguns países que são territórios do Reino Unido, pela forçação de barra do OCDE, tiveram que aderir e prometer abrir esses registros de forma pública. E vamos ver como que isso vai... outros países do Caribe que têm uma tradição e têm credibilidade não estão sofrendo esta pressão. Entendi. Tá? Então, isso pode ser um fator para o cliente daqui para frente. Pode sim. Legal. Não sei se vocês têm mais alguma questão, pessoal. Eu tenho uma dúvida para vocês, os tributaristas aqui, porque a gente está vendo esse ano uma volatilidade enorme, né? Sim. Todo mundo no meio do ano está olhando o seu extrato, putz, está pior do que do ano passado. Né? E lembrando da pessoa física versus jurídica, o contribuinte brasileiro não consegue deduzir ou ter crédito para os prejuízos nos investimentos no exterior, né? Não. Enquanto uma companhia faz a contabilidade e seu lucro vai ser diminuído naquele ano, se ele faz anualmente pelo... mais ou menos também, né? Tá. Também não tem uma vantagem, né? A grosso modo, se você... por exemplo, se você tem uma pessoa jurídica detida por uma pessoa jurídica também, né? Então é muito comum, né? Os lucros dessa pessoa jurídica, regra geral, sem entrar em muita complicação, eles são tributados automaticamente no lucro da companhia brasileira. Certo. Tá? Não tem diferimento. Não tem diferimento. Tem, para não falar que não tem diferimento, ele é apurado, regra geral, em 31 de dezembro. Tá. Então aquele lucro que você vem formando durante o ano, né, que no Brasil você paga praticamente todo mês o imposto de renda, lá fora você tem a vantagem, uma pequena vantagem, que é só em 31 de dezembro, fecha uma demonstração e aquele lucro é automaticamente disponibilizado ao lucro brasileiro. Por outro lado, se você tiver um prejuízo naquela empresa lá fora, esse prejuízo ele não pode ser compensado com o lucro brasileiro, né? O contrário é válido. Se você tiver prejuízo na empresa brasileira e tiver que fazer o net, pegar o lucro de fora, disponibilizar, você consegue fazer o abatimento. Tá. Tem todas umas regras aí específicas, né? Então é uma regra já estranha no sentido de que não dá para compensar qualquer prejuízo nesse sentido. Então, se eu, pessoa física, decidir vender meu investimento com prejuízo, e aí eu compro um outro ativo que depois tem lucro, vou ter que pagar imposto de novo, né? Uma regra geral que se aplica até no contexto brasileiro é de que você só consegue compensar perdas de um tipo de investimento com ganhos daquele mesmo tipo de investimento. Tá. Então, é uma regra geral que comporta algumas exceções, mas que geralmente é observada. Tá, então, para pessoa física também. Isso. É bom saber. Agora, a pessoa física tem as desvantagens, obviamente, né? Quando a gente está falando de investimento no exterior, né? Então, por exemplo, aquela famosa... compensação, na linha do que o Diogo falou, em bolsa, que você pode perder em qualquer mercado, você pode compensar, né, com ouro, termo, futuro, opções, tudo é compensável entre si, desde que sejam operações realizadas em bolsa, aqui no Brasil. Lá fora, infelizmente, regra geral, você não vai poder compensar as perdas com ganhos. Mas é tipo renda fixa versus renda variável? Por exemplo, sim. Então pelo menos... Agora, tem algumas vantagens, aproveitando que você falou, entre você aplicar o recurso, vamos falar de valores mais modestos, né? Que você tem uma isenção aqui até 20 mil reais na bolsa, lá fora é 35 mil reais. Já é um valor que é um pouquinho melhor, né? Então, qualquer tipo de investimento que uma pessoa física, aí nós estamos falando de investimento direto, né? Não através de uma jurídica, né? Então, se você tiver um investimento, um portfólio direto e você liquidar aos poucos, né? Que o valor dessa liquidação chega até 35 mil reais, mesmo tendo um ganho, você não pagaria imposto de renda no Brasil. Essa regra a gente não tem aqui. Eu não posso pegar um CDB e liquidando a prazo e nunca pagar. Qualquer resgate, que seja R$1.000, se tiver R$100 de rendimento, vai ter 15% de imposto, né? Então você tem algumas vantagens, são pequenas, mas isso faz a diferença para você, se você resolver fazer um investimento direto. Porque você falou muito bem que tem vantagens de você fazer através de uma sociedade por conta do diferimento, né? Então a gente tem que abordar todos os casos, tem vantagens e tem desvantagens. Sim. Né? Uma pergunta para vocês, quando o cliente, então, ele decide
fazer os investimentos no mercado internacional. Sim. Ele abre uma companhia e faz seus investimentos através de uma companhia, mas ele tem uma necessidade de liquidez. Como é que ele volta esse dinheiro? Qual é a interpretação tributária? Quais são os impostos que ele paga? Ele faz mais sentido ele voltar como dividendos? Faz mais sentido ele voltar como redução de capital? Uma ótima pergunta. Ótima pergunta e a gente não vai poder responder, não. Na verdade, assim, a questão do retorno, né, numa sociedade, né, então aquela estrutura que a Suzane muito bem colocou, né, que você faz o diferimento, ele tem o lado bom do diferimento, né? Porém, quando ele tiver a tributação, a alíquota vai ser maior, porque provavelmente vai cair numa alíquota de tabela progressiva 27,5%. Porque aquilo se trata de um rendimento, de um lucro que está dentro da sociedade. Né? Se é verdade que é uma outra entidade, como foi bem colocado, né? Então aquela entidade, por ter aplicado, né, que você geriu muito bem, né? Aí você vai ter um lucro lá dentro, e esse lucro, quando voltar em benefício da pessoa física, nós não estamos falando de uma figura de ganho de capital, que teria uma tributação diferente de 15% a 22,5%. Né? Aquilo é um rendimento como um lucro oferido no exterior. Então, essa é uma interpretação que a gente costuma dar e que a Receita Federal provavelmente ela vai também nesse mesmo sentido. Né? Porque tem muita gente que fala, não, vamos liquidar a sociedade e aí você tem a figura do ganho de capital, pagamos só 15%. Né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando você liquida uma sociedade é igual no Brasil, ela tem lucro lá dentro. É que os lucros aqui não são tributados ainda, né? Mas se fossem tributados, você também teria que tributar aquele lucro. Então, esse é o mesmo conceito, né? Então, a gente sempre explica para o cliente, né? Você vai diferir, mas se você precisar do dinheiro, dependendo da forma, da documentação, é como se ela estivesse distribuindo o lucro e você pega aquele recurso e faz qualquer coisa. Nem precisa internar no Brasil. Você pode pegar aquele lucro e gastar em seu benefício. Nesse momento, nasce a obrigação de pagar o imposto aqui no Brasil como regra, né? Que seria não só da apreciação, né, ou ganho de capital, mas também da variação cambial desse... Sim, também da variação cambial. Menos o principal, que é o valor investido para começar a estrutura, como você colocou, né? Então imagina o seguinte, ele começa o investimento, ele investe com $1 milhão, a $1 a 5, e depois ele sai com 1.100.000 com dólar a 6. Sim. Ele tem que pagar sobre a variação em reais. Sim. Isso, porque ele teria adquirido em reais, então o cálculo é feito o valor que você investiu em reais versus o seu valor de alienação convertido para reais, né? Ou conversão direta de dólar para reais, ou da moeda para dólar e daí para reais. E daí você faz essa comparação. Então, você tem no cálculo do ganho já o próprio valor da variação cambial. Sem discriminação, inclusive, né? Você compara como se você tivesse aplicado em reais um valor X e quando você resgatou com a variação cambial, ele teve um valor bem acima. O pressuposto da legislação brasileira é que você opera sempre em reais. Então, ele sempre vai, de algum jeito, reportar um valor em reais e isso vai, naturalmente, acabar pegando também a variação cambial. Agora, só para aproveitar a sua pergunta, que é muito interessante, e a gente não vai ter tempo de detalhar, existe uma situação que a gente paga menos imposto sobre a variação cambial de investimentos feitos por pessoas físicas no exterior, tá? Estamos falando de investimento direto. Então, se a pessoa física fizer um investimento, pode ser num imóvel, numa renda fixa, num portfólio de ações, né? Mas esse rendimento para ela começar a fazer esse 1 milhão que você falou, ela já foi adquirida em moeda forte. Vamos dar um exemplo prático. Nós temos muitos executivos que são clientes do escritório, trabalham em multinacional, né? E viajam, estão a trabalho para várias empresas no mundo todo e às vezes podem receber um bônus lá fora, tudo declarado, paga imposto aqui do mesmo jeito, mas esse rendimento já é em moeda forte. Tá? Então, esse mesmo $1 milhão que você colocou como exemplo, imagina que esse executivo recebeu esse $1 milhão ou de euros numa conta já no exterior, tudo declarado, paga imposto aqui. Com esse valor, ele vai fazer os investimentos, tá? O mesmo exemplo que você deu, 1 milhão, e aí depois o dólar estava 5, virou 6, e um dia ele devolve, vai para o Brasil, todo o valor de 1.100.000. Tá? Ele só paga o imposto sobre o ganho real, que a gente chama assim. A variação cambial, nesse caso, ele não tem imposto. Tá? Porque o rendimento já era originariamente em moeda forte. É uma regra que pouca gente sabe,
né? E que tem na legislação expressa isso, e o que faz com que há mais vantagens, mais uma vantagem para você ter dinheiro aplicado no exterior. Porque mesmo que você comece com uma origem em reais, essa origem um dia vai virar rendimento em dólar. E com esse rendimento, se você reinvestir, você já protegeu um pedaço da tributação. Tá? O efeito da variação cambial fica vinculado ao ganho que você lógico que se você já tivesse um rendimento já de cara em moeda forte, era melhor. Mas como nem sempre é possível, né? Todo mundo que trabalha numa multinacional e recebe bônus lá fora, vamos começar com um rendimento em reais. Transforma ele em dólar, aplica, e o produto do rendimento, que já é em moeda forte, você reaplicando, você já vai proteger um pedaço da tributação. Isso é bastante interessante. Né? Mas o cliente pode falar, não, então eu vou gastar no cartão em nome da companhia, então, para não ter que pagar imposto. Isso está certo? Essa é a pergunta que todo cliente faz para a gente. E aí... Olha, é assim, a disponibilização do lucro em prol da pessoa é a mesma coisa que você tivesse distribuído o dividendo para ele e ato seguinte ele está gastando, né? Então, é muito provável que a Receita Federal, né, vai falar que aquele valor teria que pagar, né? Então, a gente jamais, né, recomenda, né, dizer que basta você gastar e, né, como tem gente que fala, eu nunca trouxe para o Brasil, eu nunca paguei imposto. Não é verdade. O Diogo explicou muito bem que o critério é universalidade, não importa onde você tem a renda, né? Tá certo? Aliás, aproveitando, né, a gente comentou o último ponto, alguém falou da repatriação, acho que foi vocês, né? Tem um projeto que provavelmente vai ser aprovado de uma nova repatriação, né? E isso faz com que muita gente vai ter esse recurso oficializado, né? Que é uma boa medida, né? E aí, evidentemente, começa toda essa questão tributária em seguida, né? Porque eles não vão trazer, né? Já está lá, só vão legalizar, né? E aí fica lá, já está em moeda forte. E aí começa todo esse tratamento tributário que a gente explicou, né? Então vai ser mais uma nova fase que, se Deus quiser, vai ter uma repatriação com condições até melhores, que é o que está sendo discutido aí, pelo que a gente está acompanhando. Tem talvez uma última pergunta. Como é que vocês lidam com com esse comunicado que foi da Receita Federal, essa interpretação de dizer, bom, então existe a variação cambial entre o período do dia 31, os dias 31 de dezembro, que, enfim... A solução de consulta que você falou. Porque se isso não é a verdade absoluta, por que tem esse comunicado? Ou se ele é questionável, como é que você lida com essa situação? O que acontece muitas vezes é um contribuinte que vai até a Receita fazer uma pergunta. Ela é uma solução de consulta porque justamente uma pessoa física foi até a Receita e fez uma consulta, que é um processo formal de esclarecimento de alguma dúvida do contribuinte. Mas o meu ponto mais, Diogo, existe essa consulta, existe o comunicado. Quer dizer que daí para frente tudo tem que ser 100% que foi feito no comunicado ou ainda é questionável? Ela vincula a Receita Federal, então todos os auditores fiscais devem observar aquela solução de consulta. Então, seja ela para o bem ou para o mal. Se ela indica, olha, você não tem a isenção, significa que um fiscal, diante de uma declaração de imposto de renda que tenha aplicado a isenção, ele vai provavelmente lavrar um auto de infração. Por outro lado, se ela indica que o benefício é aplicado, caso ele faça uma cobrança, você tem meios de se defender, dizendo, olha, aquela consulta que ele deveria ter observado foi descumprida. Então ela, em teoria, serve para o mal e serve para o bem. Só que tem uma coisa no Brasil, que também é uma questão constitucional, né, que os advogados adoram falar, que qualquer questão, como regra, pode ser levada ao Poder Judiciário. A Receita Federal ela não vai entrar com uma ação contra ela própria por conta de uma consulta que diz que uma isenção é aplicada. Mas o contribuinte pode entrar com uma ação contra a Receita dizendo, olha, a Receita negou a aplicação dessa isenção. Isso está errado. E daí a gente volta para aquele alerta que eu fiz. Muitas vezes deixar para depois entrar com essa ação pode ter efeitos desastrosos. Empresas que, diante de uma tese vencedora como essa, que não entraram em pessoas, né, que no caso são para pessoas físicas, que não entraram com a ação, perderam a possibilidade de reaver valores que tenham sido pagos, ou mesmo tiveram, mesmo depois da decisão, que fazer pagamento. Imagina você diante do Supremo Tribunal Federal dizendo, olha, essa cobrança é inválida, ainda assim ter que pagar
o valor numa cobrança, porque aquela tal da modulação de efeitos fez com que a invalidez só valesse dali para frente. Então, isso acontece em todos os âmbitos, seja com pessoa física, com pessoa jurídica, de discussões que vão desde variação cambial até tributação de obras de infraestrutura. A gente tem esse problema. Por isso que é necessário sempre ficar de olho com o que a Receita disse e quais são as oportunidades de discutir o que ela falou. E só para complementar, o Instituto da Consulta, que é um direito do contribuinte, ele tem que ser muito bem usado. Exato. A gente tem que tomar muito cuidado. Você pode cutucar onde você não... Porque às vezes um assunto que já está meio que consagrado, que é esse caso, né, é meio complicado. E o jeito e a maneira de você fazer uma consulta... Uma consulta mal feita, importante, né? Tá? A gente orienta muito. A consulta pode ser feita por qualquer contribuinte, tá? Você não precisa ser advogado. É uma esfera administrativa, como o Diogo falou. Mas a gente sempre aconselha, né, você pedir para alguém que é especialista, né, um consultor, um advogado tributarista, ajudar a fazer a consulta. Isso conta muito. Exato. Nos argumentos que você vai trazer para poder convencer a autoridade que vai julgar aquela consulta numa resposta favorável. E a Receita não é tem que boba, tomar né? cuidado. Igual você, eu tenho uma offshore, gasto no cartão de crédito, não pago nunca, tudo bem? Eles vão falar, não, tudo mal, você tá ferrado, você vai ter que pagar imposto. E outra, né? Às vezes você leva os fatos para consulta e tem muitos requisitos formais de como a consulta tem que ser formulada. Você não pode dizer, Receita, qual que é a alíquota tal? A Receita vai dizer, não, isso tá na lei. Leia, contrate um advogado. Eu não presto consultoria, né? A Receita disso. Tem alguns requisitos que são importantes. Então, a consulta não pode ser em tese. Exato. Não pode ser então uma você situação precisa hipotética. abrir, né, os fatos para a Receita. Eu não posso falar, eu tô pensando em ter uma sociedade, O amigo do meu vou amigo, ter né? um cartão, não dá. Eu não posso também perguntar no nome de outra pessoa, então ela que tem que ser a Você precisa consulente, enfim. indicar claramente a dúvida. Então, para você indicar a dúvida, se a questão é óbvia, por que você está fazendo a consulta? Você pode querer, olha, conservadoramente, eu tenho 99% de certeza, mas eu quero ter 100%. Mas aquele 1% de dúvida, muitas vezes a gente já viu isso, é um parágrafo dizendo, olha, alguém poderia dizer que a isenção não é aplicada. E da Receita fala, esse alguém está certo. E ela desenvolve uma tese em cima disso. Então, como o Mário falou, tem que ser usada com muito cuidado. A gente coloca muito isso em parecer, que pode ser feita uma consulta em alguns casos, né, como uma estratégia. Né? Por exemplo, tem casos que você já praticamente jogou a toalha. E às vezes ainda, para nossa surpresa, fazendo uma consulta, a gente tem uma resposta favorável, que só vale para aquele contribuinte que perguntou. Só vale para aquele? É lógico que, como o Diogo falou, aquilo gera dentro dos auditores, né, é um sinal de que... Porque existem consultas divergentes. É muito comum. Pode parecer daqui a pouco pode aparecer, né, não estou dizendo que vai, sobre depósito mantido no exterior, dizendo que não, ele não é tributável. E aí, a Receita, depois, ela tem que fazer um negócio que a gente chama de solução de divergência para ter como se fosse um entendimento final. Mas nós temos no nosso mundo, infelizmente, consultas divergentes sobre o mesmo assunto. Sobre um monte de assunto, aliás. Né? Então, por isso que a gente tem que sempre tomar um cuidado, mas é uma estratégia interessante que, dependendo do assunto, cabe uma consulta, assim. A gente recomenda, às vezes, para o cliente, né? Dependendo da situação, depois de ter estudado bastante o assunto. Eu falei que era a última, mas se vocês me permitirem, eu tenho uma última. Por favor. Sempre tem a última, né? Estamos falando sobre o quesito o imposto de herança, né? Sobre os investimentos no exterior. Sim, que não tem imposto. Que não tem imposto. Ainda. Vamos dizer que teria, ok? Ou Sim. dos bens locais. E aí tem o questionamento de onde morava o falecido. Onde é devido o imposto. E aí tem uma questão que, para mim, é uma nova variável. Porque na Europa você precisa registrar aonde você mora, né? Sim. Eu mudo de casa, eu vou lá na sua residência prefeitura fiscal. E eu falo, agora eu tô morando aqui. Só que imagina o caso de uma pessoa que ela tem imóveis em diversas localidades, em estados diferentes, que os impostos, a alíquota é diferente. Regra geral, o imposto por ser estadual, ele define onde que é devido. Né? Então, por exemplo, no caso do falecimento, né, regra geral,
na residência do falecido. Então, se ele mora em São Paulo e faleceu em São Paulo, provavelmente o inventário vai acontecer aqui. Essa é como primeira regra, né? Mas o que define que ele mora em São Paulo? Não, a residência dele, que ele tem todo mundo tem uma residência. Exato. Ou você deveria ter, né? Critérios de definição da... ele pode ter dois locais de trabalho, mas ele sempre elege um, que é aquele que você coloca na sua declaração de imposto de renda como residência. Você vai ter vários elementos. Mas, por exemplo, na Europa, em que você tem proximidade territorial, você tem discussão para fins de imposto de renda da onde a pessoa é residente. Sim. E daí existem até tratados para evitar a bitributação que estabelecem regras de pessoa física assim, super detalhadas de, por exemplo, o local de habitação constante, o local onde a pessoa tem, eu confundo com os termos em inglês que eu estou mais acostumado a usar, mas local onde a pessoa tem o centro de interesses vitais, o local de morada habitual. Tem vários critérios alternativos que existem hoje em dia que são aplicados para você delimitar onde a pessoa é residente. Porque é complexo, imagina, você, ainda mais na Europa, né? Você mora na Holanda, você vai para a Bélgica trabalhar e daí você volta para casa. Onde que você é residente? Onde você dorme ou onde você trabalhou o dia inteiro? Onde você trabalha, onde está a sua família, né? São discussões que já existem há muito tempo lá e... E aqui só para fechar, então tem essas regras e depois tem a regra de onde que é devido o imposto de herança em relação aos bens, né? Então, mesmo que ele resida em São Paulo, quando você falou que ele tem vários imóveis, normalmente o imposto é devido aonde é localizado o imóvel. Então, se ele tiver um imóvel em Brasília, provavelmente vai estar sujeito ao ITCMD lá em Brasília em relação a esse imóvel. Só que em ativos financeiros não dá para definir aonde... Quando é ativo financeiro, aí você tem uma outra regra. Tudo você tem que olhar a legislação de cada estado, né? Já que ele é estadual, né? Ou até bens no exterior. Aí tem a questão também dos herdeiros, né? Então, os herdeiros podem nem morar no Brasil, mas se o pai está aqui, provavelmente o inventário vai ser aqui, é aqui que vai ser devido o imposto. Então, cada estado faz a sua legislação e muitas vezes eles são conflitantes. Tem situações que é conflitante a situação, né? Pra você ver como que é complexo o nosso imposto quando tem essas questões. Por conta disso. Não é todo mundo que mora em São Paulo tem os bens em São Paulo e os herdeiros estão em São Paulo. Sim. Não é sempre assim, né? Normalmente é uma coisa bem mais complexa, mas é isso. Pessoal, mais uma vez agradeço aí a participação, foi muito legal. Vinícius, Suzane, Diogo, eu acho que a gente conseguiu aí cobrir aí os assuntos, é lógico que foi muito rápido, né? A gente tem pouco tempo, mas fica aí o agradecimento, o material que vocês trouxeram, a contribuição que vocês fizeram, foi muito legal. Espero que a gente tenha mais eventos dessa natureza, porque o que não faltam são assuntos, né? Eu tenho certeza que as pessoas que têm esse objetivo de ter investimentos no exterior, ou os que já têm e precisam estar atualizados, vão ter um bom proveito desse nosso evento de hoje. Tá legal? Certeza. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Obrigado vocês pelo convite. De novo, prazer estar com você, Mário, Diogo, a Suzane. E pra gente falar desses assuntos, né, de investimento, que eles... Sempre quando a gente aborda um cliente, né, as principais questões que ele diz, primeiro, quanto que eu vou pagar de imposto? Segundo, como é que vai ser a sucessão? Depois, terceiro, ok, aonde que a gente vai investir? Então, é muito importante estar próximo de vocês, das questões de companhias fora e também das questões tributárias. Agradeço pelo papo. Obrigada, muito obrigada. Obrigado a vocês.